Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à NAEV, o Núcleo de Aprendizagem Excelência em Voo. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o instrutor GT, você está ligado no Núcleo de Aprendizagem Excelência em Voo. Hoje nós estamos com a nossa sexta videoaula de conhecimentos técnicos. Pois é, conhecimentos técnicos que é uma das matérias fundamentais, uma das 5 matérias fundamentais que o piloto tem que saber para viver na aviação e ser aprovado na querida banca da ANAC, correto? Então por isso hoje estamos aqui avançando nossa matériazinha. Hoje vamos falar de um assunto muito legal, muito importante, também muito pedido por vocês, que é operação do motor e sistema de alimentação. Esses dois assuntos são os assuntos que as pessoas têm bastante dificuldade de entender, principalmente a parte do sistema de alimentação, que eu vou mostrar para vocês que não existe mistério. A parte de operação do motor é a mais fácil de todas. A gente que acabou de sair daquele sufoco, a gente acabou de sair do mergulho, que foi a aula de sistema elétrico, que é a aula que as pessoas consideram a mais difícil de todas, sistema elétrico. Nós acabamos de ter essa aula, vou deixar o link dela aqui, ó. Essa aula que foi muito legal, contou com a participação do nosso querido amigo Murilo Gumiero. Foi uma aula excelente. Você que tem dúvida de sistema elétrico, acesse essa aula aí que acabaram suas dúvidas. Então pessoal, para a gente começar a nossa aula, vamos falar aqui sobre isso aqui, ó, operação do motor. O que é a operação do motor? Nas outras aulas a gente já falou sobre componentes do motor, nós já falamos sobre funcionamento, a gente viu o funcionamento teórico, vimos o funcionamento prático, nós vimos as diferenças que existem entre eles, nós vimos também como melhorar esse funcionamento, o ciclo prático de Otto, nós aprendemos tudo isso. Beleza, então a gente sabe as partes, como elas funcionam na teoria e na prática. Beleza. Agora vamos aplicar isso para o nosso voo. E a gente aplica tudo isso, esse conhecimento de motores, em operação do motor. Você vai ver que não existe mistério nenhum. É interessante porque essa videoaula vai te dar uma base para quando você for voar de verdade. Quando você for voar de verdade, você vai notar a aplicação dessa videoaula de operação do motor. O negócio é o seguinte, pessoal, operação do motor a gente pode dividir em várias fases operacionais. Galera, mas antes de começar a falar da operação do motor, das fases operacionais do motor, é importante a gente saber uma coisa. Essas fases, o que diferencia uma da outra, é uma coisa muito simples. É o que nós chamamos de mistura ar-combustível. As pessoas confundem muito isso, eu vou explicar de uma vez por todas, para você não ter dúvida, você não errar isso na sua prova da ANAC. Pessoal, o negócio é o seguinte, essas fases que a gente vai aprender, marcha lenta, decolagem, subida, cruzeiro, aceleração e parada, a gente vai ver que essas fases operacionais, é justamente aqui a operação do motor, elas brincam, elas trabalham com base na mistura ar-combustível, que é o que nós vamos aprender agora. Nada mais são essas fases operacionais, as mudanças, correções de misturar combustível. E também a gente envolve a rotação do motor, mas isso a gente vê depois. O negócio é o seguinte, pessoal, se mistura ar-combustível. A gente sabe que a atmosfera, ela tem inúmeros gases, não é? Ela tem inúmeros gases. Nós temos oxigênio, nós temos nitrogênio, nós temos argônio, neônio, vários outros gases. Temos carbono, tem um monte de gases, correto? Mas a gente sabe que a maior proporção de ar que interessa para a gente é a do oxigênio. Porque desses gases da atmosfera, ele é o único que interessa para o nosso motor, porque vai ser ele que vai dar origem ao que é a queima do combustível. Nós precisamos do oxigênio para queimar o nosso combustível, né? Então o que vai acontecer? Essa parcela de oxigênio que tem no ar, ela vai ser responsável pela mistura. Eu vou explicar a mistura, galera. É simplesmente uma coisa muito simples. É simplesmente a porcentagem de ar para a porcentagem de combustível, de vapor de gasolina de aviação. A gente vai falar de gasolina de aviação lá na frente, em combustíveis. Mas a princípio o que você tem que saber é o seguinte, que a gasolina ela é vaporizada quando ela é injetada no cilindro lá do motor. Então o que acontece é o seguinte, a gente tem então praticamente essa gasolina vaporizada numa porcentagem que a gente vai determinar de acordo com a mistura, e a gente vai ter uma porcentagem de ar, moléculas de oxigênio. Então essas parcelas, conforme elas vão se alterando, conforme a gente aumenta o combustível, então diminui o ar, a gente vai tendo
diferentes misturas. Então isso que é mistura. Quando você escutar o termo mistura, eu vou até pegar aqui a caneta vermelha, porque a cor vermelha no painel do avião, a manete vermelha, sempre vai estar relacionada à mistura. Quando você estiver no seu avião, você vê uma manete vermelha, ela está representando ali a mistura, é a manete de controle de mistura. Ela vai alterar justamente essas porcentagens de oxigênio e combustível lá que vai ser queimado no cilindro. Então olha só pessoal, para a gente começar aqui, uma coisa fundamental, essas moléculas de oxigênio, elas possuem uma característica muito interessante, que é o seguinte: a gente sabe que conforme a gente sobe, a gente perde pressão, correto? A gente sabe que quanto mais para cima os níveis altos da atmosfera, a pressão é baixa. Então se a pressão é baixa, então naturalmente conforme o avião vai subindo, a gente vai perdendo moléculas de oxigênio. Então naturalmente, sem mudança do piloto, sem interferência humana no voo, só de o avião subir, a gente já sabe que a mistura enriquece. Então, isso é um primeiro fato que a gente tem que aprender. O segundo fato que vocês têm que aprender é o seguinte: essa mistura sendo corrigida, a gente vai diminuindo a porcentagem de combustível que vai misturar com esse ar, é justamente o que a gente chama de empobrecer a mistura. Empobrecer a mistura é você diminuir a quantidade de combustível que vai ser jogado lá para a queima dos combustíveis, para a queima lá no cilindro. Então é isso. Se você aumenta, joga a manete de mistura para frente, você está aumentando a parcela de combustível que vai ser enviada para queima. Se você puxa a manete para trás, você está diminuindo a parcela de combustível que está indo para lá. Então você enriquece a mistura ou empobrece a mistura. Beleza? E olha só, obviamente que a gente pode quantificar essa mistura, a gente pode quantificar essas porcentagens. Então a gente tem um número que vocês têm que saber. Mas que número é esse? Eu vou tirar um número da minha cartola? Teoricamente sim. Por quê? Porque a gente tem um estudo aprofundado das misturas quimicamente corretas, mas usa-se a convenção de que a mistura quimicamente correta, ou seja, a mistura ar-combustível que permitiria a queima total do combustível, é de 15:1. Mas o que significa 15:1? O que significa isso aqui, pessoal? Eu não sei. O GT acabou de tirar esse número aqui da cartola. É verdade. Por quê? Porque isso aqui é uma convenção. O pessoal viu, justamente para nós pilotos que vão fazer banca da ANAC, fala, ó, essa daqui é aproximada quimicamente correta. Existem variações de temperatura, densidade, pressão, enfim. Mas essa daqui é o padrão que o pessoal estabeleceu. 15:1 é a quimicamente correta. Vai ser o que? Vai ser nessa proporção de ar combustível que a gente vai conseguir queimar todo o combustível. A gente vai ter uma mistura bonitinha, a gente vai ter uma queima total do combustível. Beleza? Mas olha só, vou explicar uma coisa para vocês. O que é o 15:1? Qual que é o ar e qual que é o combustível? Esse aqui é o combustível? Esse aqui é o combustível? Eu não sei. Galera, fundamental vocês saberem. Isso aqui é a parte mais importante que eu vou falar de operação do motor. Vai ser o que eu vou falar agora. Pessoal, o maior número sempre vai ser o ar. Isso em qualquer mistura. Qualquer proporção de mistura que você vê na sua vida, o maior número vai ser o ar. Eu vou explicar. Por exemplo, a gente tem uma mistura ar-combustível na proporção de 15:1. Qual que é o maior número? É o 15, quer dizer que a gente tem 15 partes de ar para uma de combustível. Então se a gente tiver, por exemplo, uma mistura ar-combustível 10:1, qual que é o ar, qual que é o combustível? O maior número aqui é o 10, não é? 10 é maior que 1. Então 10 partes de ar para uma de combustível. Ah, então a gente tem por exemplo aqui, eu vou pegar um exemplo que caiu direto na prova da ANAC, que é pegadinha, pessoal, é pegadinha, o pessoal gosta de botar ela. É o seguinte, a gente tem uma mistura ar-combustível 0,1:1. O que significa isso? A gente tem uma mistura ar-combustível 0,1:1. O que significa isso? Significa que a gente tem 0,1 partes de combustível para uma de ar. Lembre-se, o maior número dessa relação sempre vai ser o ar. Então olha só,
Ah, mas aqui você botou o maior número sempre aqui no lado esquerdo. Não interessa o lado, pessoal. O maior número pode estar aqui ou pode estar aqui. O que interessa e que cai na prova da ANAC, você tem que saber para a sua vida de piloto, é o seguinte: o maior número sempre vai ser o ar. Então, olha só. Maior número é o quê? Maior número é o ar. Tá vendo? Ó, 1 ele é maior do que 0,1. Então ele vai ser a proporção de ar. O maior número sempre vai ser o ar. Aí, pessoal, eu botei uns exemplozinhos aqui bobos pra gente ver qual que é o ar e qual que é o combustível. A gente tem aqui, ó, 5 para 12,5. Qual que é o ar, qual que é o combustível? O ar é aqui, é o 12,5. Quer dizer que a gente tem 12,5 partes de ar para 5 de combustível. Aqui, ó, 3 para 4. 4 é maior que 3. Então a gente tem 4 partes de ar para 3 de combustível. Aqui, 1 para 1. 1 para 1 é igual, quer dizer que para uma parte de ar a gente tem uma parte de combustível. Aí não interessa, 1 para 1, elas são equivalentes. Agora essa aqui, 0,3, 0,4. Qual que é maior? 0,4. Então a gente tem o quê? 0,4 partes de ar para 0,3 de combustível. Importante, pessoal, importante. Lembre-se, o maior número sempre vai ser o ar. E como é que eu vou decorar isso? Como é que eu não vou esquecer isso na hora do desespero da prova da ANAC? Aí tá na hora do meu macete bobo, aquele macete bobo do instrutor GT que faz você lembrar. Pessoal, pensa uma coisa. Se a gente pegar todas as moléculas de ar que existem na atmosfera, você vai ver que a gente vai ter um negócio gigante. A atmosfera, pô, o ar é gigante, não é? Aquela camada que envolve a Terra. Existe muito ar. E se a gente conseguisse pegar todo o combustível do mundo e juntar lá num canal, enfim, num rio, a gente ainda ia ter muitas mais partículas de ar. A gente não vai conseguir botar todo o combustível do mundo perto da atmosfera. A atmosfera ainda tem muitas mais moléculas. Então quer dizer o quê? Quer dizer que na atmosfera tem muito mais ar. Então quer dizer que o número de moléculas de ar na atmosfera é maior. Então esse é o meu lembrete bobo. É só você pensar. O que existe mais no planeta Terra? Existe mais ar ou mais combustível? Existe mais ar, eu te garanto, a atmosfera é grande pra caramba. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o maior número vai ser sempre o ar, porque lembra, a atmosfera tem mais ar do que combustível, então o maior número é o ar. Então qualquer mistura que você vê aqui, qualquer proporção que você vê, o maior número sempre vai ser a parcela de ar, e a menor vai ser a parcela de combustível, beleza? Aí eu te pergunto aqui, qual mistura é rica, qual mistura é pobre? Aí vem aquela questão que eu te falei da manete. A gente tem a nossa manetinha, ela está aqui no batente de baixo aqui do nosso avião, a mistura está pobre. Se a gente joga para o batente dianteiro, a mistura está rica. Então o que significa enriquecer ou empobrecer uma mistura? Pessoal, conforme vocês viram, a mistura quimicamente correta, para nós termos a combustão completa do combustível, é o que? É 15 partes de ar para uma de combustível. Para uma parte de combustível, a gente vai ter 15 partes de ar. Essa é a ideal, né? 15 para 1. Então, se a gente for diminuindo a quantidade de ar, se a gente for baixando aqui ao maior número, o que vai acontecer? Se a gente está baixando a quantidade de ar, a gente tem lá um balãozinho que tem 15 moléculas de ar e uma de combustível. Se a gente vai tirando o ar, vai tirando o ar, vai tirando o ar, a proporção de combustível vai aumentando, porque a gente está diminuindo o ar. Então quer dizer o quê? Tinha 15 partes de ar para uma de combustível, agora tem 14 de ar para uma de combustível. Agora tem 13 para 1, 12 para 1, 10 para 1, 9 para 1. Você vê que a gente está o quê? A gente está diminuindo a quantidade de ar, mas isso vai fazer com que? Vai fazendo com que aquela única parcela de combustível, ela fique mais o que? Ela fique mais expressiva. Você vê que como a gente está diminuindo o valor de ar, mesmo não alterando o valor de combustível, a gente está fazendo o quê? Está fazendo com que aquela única unidade de combustível ela fique mais significante no nosso total, na nossa parcela total. Então quer dizer que o quê? Quer dizer que conforme a gente diminui a quantidade de ar, a gente enriquece a mistura. Lembre-se que a mistura é ar-combustível, o maior número representa o ar, e conforme a parcela de combustível vai ficando mais
significativa, significa que ela está sendo enriquecida, a mistura está ficando enriquecida. Quer dizer que a gente está enriquecendo. Como é que eu vou lembrar disso? Lembrete bobo. Lembre-se que combustível é dinheiro, então quanto mais combustível, mais rica é a mistura, porque você não paga caro por combustível, então quanto mais combustível você tem, mais rico você é. Então lembre-se, conforme for aumentando a parcela de combustível nessa relação ar-combustível, maior vai ser a nossa mistura, mais rica será a nossa mistura. Então eu botei um exemplo aqui pra gente que a gente está o quê? A gente está enriquecendo a nossa mistura. Olha só, a gente tinha 12 partes de ar para 5 de combustível. Aí agora a gente foi diminuindo, olha só, a gente tem 4 partes de ar para 3 de combustível. Quer dizer que está quase que igual a quantidade de ar e combustível. Quer dizer que a gente tem muito combustível para pouco ar. Quer dizer que essa mistura aqui está muito rica, muito combustível e pouco ar, então é capaz dessa mistura aqui ser incombustível. Essa aqui 1 para 1, você vê que está meio a meio, então quer dizer que o quê? Quer dizer que a gente tem metade ar, metade combustível. Essa mistura aqui está muito rica. Aí essa aqui 0,3 é a mesma história. Só lembrar do macete do dinheiro. Quanto mais combustível a gente tem, mais rico a gente é, né? O combustível não é caro de se pagar, então quanto mais combustível você tiver, mais rico você fica. Então conforme o valor do combustível for mais expressivo na nossa relação, mais rica vai ser a sua mistura. Agora, conforme tiver mais parcelas de ar na nossa mistura, significa que o combustível vai estar mais diluído nessas tantas parcelas de ar que a gente tem a mais. Então a mistura fica pobre. Beleza? Está entendido isso, pessoal? Vamos seguir. Tá, pessoal, e para a gente encerrar essa história de mistura rica e mistura pobre, vocês têm que decorar 2 valorizinhos muito importantes, pessoal. Para a banca da ANAC, que ela cobra isso. Então vocês têm que saber, pessoal, existe um valor que é esse aqui, ó. A mistura na razão 25 partes de ar para 1 de combustível, essa mistura, a partir desse número para cima, ela não queima, ela vira uma mistura incombustível. Por quê? Porque aqui a mistura não vai queimar. Por quê? Por falta de combustível. Falta de combustível. Quer dizer que fica muita parcela de ar para pouca de combustível. Ao mesmo tempo que uma mistura de 5,5 partes de ar para 1 de gasolina não queimam. Por quê? Por excesso de combustível, ou então por falta de ar. Meu macete idiota, bobo, como sempre, marca registrada do Instrutor GT, é dar os macetes bobos que você nunca esquece na sua vida. É só você lembrar da tabuada. Tabuada, pessoal. Lembra-se da tabuada que você aprendeu lá na primeira série? Pois é. Quanto que é 5 vezes 5? 5 vezes 5 é 25, né? 5 vezes 5 não é 25? Então, estão aqui nossos valores, ó. 5,5, que é a mistura incombustível por falta de ar, e 25, que é por falta de combustível. Então você vê, é só você lembrar da tabuada do 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, ó, 5,5, falta de ar. 25, falta de combustível. Então é só você lembrar da tabuada do 5. Acabou, você não vai lembrar. Nunca mais vai esquecer desses 2 valores. 5 vezes 5 dá 25. Acabou, você resolveu o seu problema. Então com isso nós podemos finalmente encerrar o assunto de operação do motor pelo seguinte fato. Agora que a gente sabe o que é mistura, a gente sabe manusear ela nas fases operacionais do motor, que eu já falei quais são, mas eu vou relembrar para vocês. A primeira fase, que é a marcha lenta, você está lá no seu aviãozinho, você acionou o seu aviãozinho, o avião pegou lá no tranco, a tua hélice começou a girar. Você deixa a manete de potência no batente traseiro. O motor vai estar rotacionando com a velocidade mínima, menor potência que o motor consegue girar a hélice. Então provavelmente o seu avião nem vai sair do canto. Mas esse é a marcha lenta. Por que é importante a gente saber da marcha lenta? É porque você tem que imaginar que durante a marcha lenta, como o motor só está girando na menor velocidade possível antes de parar, antes de apagar, você tem que pensar que o quê? Que o motor, como ele está girando muito devagarzinho, ele está admitindo pouco ar, porque o motor está com a rotação baixa, então tem pouco ar sendo admitido pelo bocal de admissão. Então o que acontece? O bocal de admissão ele fica estrangulado, ele fica bem comprimido, para não entrar muito ar, e esse ar muito grande que está entrando, essa plenitude de ar que vai estar entrando, pode sufocar o motor. Esse grande ar aí pode apagar
fazer a mistura ficar incombustível. Então, para que isso não aconteça, quando a gente está em marcha lenta, o bocal de admissão ele fica totalmente estrangulado, ele fica bem apertado assim, justamente para não deixar que o ar entre muito, a parcela de ar seja grande, justamente para evitar que o motor apague. Então isso é uma coisa que você tem que saber, marcha lenta, o bocal fica estrangulado. Aí quando a gente vai iniciar o táxi, a gente dá aquela bombada, vrum, só para o avião sair do canto, né? Aí ele vai taxiando, beleza, chega lá, vai taxiando, aí chega no ponto de espera, faz o teste de motor, teste de magnetos, mistura, ar quente, cheque geral, cheque de magneto, enfim. Aí quando você chega na decolagem, alinha com a pista, checa o rumo da pista com a bússola, tá tudo certo, autorização para decolagem, o que você faz? Pega a manete e vrau, taca lá na frente, potência máxima. Essa é a segunda fase operacional do motor. E galera, quando você joga no máximo lá a manete para frente, o que vai acontecer? A borboleta vai abrir o máximo, vai passar a maior parcela de ar que o motor vai conseguir jogar para dentro dele, a maior parte de admissão vai ser na potência máxima e vai ter a maior também entrada de combustível, porque vai ser a fase que o motor vai precisar da maior potência, né? Ele vai precisar da maior potência, porque a gente está tirando o avião do chão, o avião precisa ganhar velocidade, precisa ganhar do atrito das rodas, precisa ganhar da resistência do ar, então ele precisa da potência máxima. Então maior parcela de ar e maior parcela de combustível durante a fase máxima, a potência máxima. Aí só que o que acontece? Como a gente está com a mistura rica e está entrando muito ar no motor, o que pode acontecer? Já que tem muito, mas muito combustível mesmo indo para o motor está naquela rotação absurda, já naquela rotação faixa quase vermelha, o motor pode superaquecer. Então se você botar na potência máxima, o motor pode superaquecer, porque ele vai estar rodando muito rápido, as partes vão ter o atrito máximo, vai ter muito combustível sendo queimado lá na câmara de combustão, vai esquentar tudo. Então você não pode manter por muito tempo a potência máxima, porque você pode ocasionar danos ao motor, ele vai superaquecer. Então o negócio é o seguinte, você vai decolar a potência máxima, vai embora. Aí quando o avião sai do solo, você atinge uma altitude de segurança, você reduz um pouquinho a manete. Aí você vai para a nossa terceira fase operacional do motor, que é a de subida. A subida a gente diminui a rotação do motor justamente para que ele não superaqueça, para que não haja danos no motor, e a gente traz a potência máxima para que a gente é conhecida como potência nominal. A gente já falou de potência nominal lá na nossa aula de potências, com a participação do grande Vinícius Monteiro, mas enfim, o que eu quero dizer, a potência nominal é aquela potência que você consegue manter o motor girando a maior potência possível sem que haja danos. Então você pode manter essa potência por tempo indeterminado que você não vai ter danos. Então você traz um pouquinho, obviamente que você vai, o avião ele vai acelerar menos, ele vai continuar acelerando, porque essa potência é alta pra caramba, mas você pode deixar ela lá por tempo indeterminado, que o motor vai estar gerando a potência máxima que não vai ocasionar danos a ele mesmo. Então você deixa na subida a potência nominal, aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. Conforme você vai subindo, o que vai acontecer? O ar vai ficando rarefeito. Então como o ar vai ficando rarefeito, quer dizer que sem a gente alterar a manetezinha vermelha, que é de mistura, o que vai acontecendo? A mistura automaticamente vai enriquecendo. Por quê? O ar vai ficando rarefeito, a gente vai ter menos plenitude de moléculas de ar. O avião vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, o ar vai ficando rarefeito, vai ficando rarefeito. Então a gente está diminuindo a parcela de ar. Lembra da nossa mistura lá? Nossa misturinha que estava lá no quimicamente correta, 15 para 1. Como a gente está subindo, a gente está perdendo moléculas de ar. Então ela foi para 14 para 1, porque a gente subiu um pouquinho mais, subiu mais um pouquinho, foi para 13 para 1. O ar está ficando rarefeito, o maior número não é o ar. Então, como a gente está subindo, a gente está perdendo moléculas de ar. Aí vai 12 para 1, 10 para 1, 9 para 1, tá vendo? O que vai acontecer? A gente está diminuindo a parcela de ar, automaticamente fazendo com que a parcela de combustível seja mais expressiva na nossa relação. Então quer dizer que a gente automaticamente, sem o piloto mexer, vai enriquecendo a mistura. Então isso é um cuidado que você tem que ter. Se você decola, seu avião vai subindo, vai subindo, vai subindo, você tem que corrigir a mistura, porque é capaz dessa mistura, se você não mexer nela, ela vai enriquecendo sozinha, que ela pode chegar ao ponto de ser uma mistura em combustível, ela pode chegar no 5,5 para 1. Então seu motor simplesmente
apaga por falta de ar. Mas não é também por falta de ar e também por excesso de combustível. Então, seu motor pode apagar. Então, o que você vai fazer? Você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você tem que ir trazendo a manete de mistura para trás. Você tem que ir recolhendo um pouquinho a mistura para não deixar a mistura enriquecer muito. Então,